Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. E é importante lembrar que o pré-modernismo ele não é uma escola literária, ele é um período literário. No fundo, isso muda muito pouco para a elaboração de questões do Enem. Mas é importante pensar nisso. Ele converge, na verdade, 4 escolas literárias, tem aula sobre elas no canal, sobre as 4, o parnasianismo, o simbolismo, o naturalismo e o realismo. Juntando essas quatro escolas literárias, a gente tem esse período muito bem fermentado com essas mudanças todas e cada característica de cada uma das escolas e também, lamentavelmente, um período que é cheio de conflitos, guerras, enfim, bem turbulento na história brasileira. A gente vai fazer um panorama muito breve sobre o contexto histórico do pré-modernismo e na sequência a gente vê as características dos autores e não as características gerais. Eu vou tentar fazer um paralelo geral entre esses autores, mas eles se divergem bastante nesse período, já que é um período tão rico em literatura e que combina aí 4 escolas diferentes. O pré-modernismo ele também vai preparar o terreno para o modernismo, que vem logo na sequência, que é o período que a gente tem que mais cai questões no Enem, que são os autores modernistas. Com certeza você conhece muitos deles. Mas antes de a gente fazer isso, vamos entender qual é o cenário pré-moderno brasileiro, para depois a gente avançar para o modernismo de fato, que eu acho que é o que nos mais interessa para a avaliação do Enem. Então acompanha comigo esse panorama histórico, ele vai ser muito breve. Veja bem, quais são os valores pré-modernos e como tudo começa a se transformar em algo de fato pré-moderno, que vai antecipar aí o modernismo que vai iniciar em 1922. A gente tem nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do XX a instauração de um mundo tumultuado, do contexto perpassado por inúmeras guerras, um período muito sangrento, inclusive, revoltas, revoluções, que proporcionaram uma forte crise política, econômica e social no Brasil. Aconteceu, inclusive, crises de saúde, que a gente vai ver na próxima aula. Aconteceu muita coisa nesse período, e o livro que vai marcar o início do pré-modernismo, se é possível a gente traçar esse início de fato, vai ser Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um livro que, na verdade, ele está muito mais para um relato jornalístico do que para a literatura de fato. Mas eu falo mais sobre a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, na próxima aula, que a gente vai ver as características do autor, tá? Quais são os valores pré-modernos? Redescobrir o Brasil, relatar sobre miséria, pobreza, ignorância, doenças e mazelas sociais, ou seja, quem são os indesejáveis sociais brasileiros. A gente vai agora conseguir, muito mais do que no realismo ou no naturalismo, conseguir fazer isso de maneira quase jornalística, como eu disse, por exemplo, com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Levantar, de fato, teses sociais que sejam capazes de transformar o Brasil. A gente vai fazer uma reinterpretação da história brasileira, qual é a origem dos problemas atuais do Brasil, de onde que vem todos os problemas, porque o Brasil ele é tão desigual nesse período e inclusive porque ele é tão desigual até hoje. Então a gente começa a ter coisas que são contemporâneas à nossa história nesse período pré-moderno. E é um período muito rico para você poder usar todas essas obras e todos esses autores pré-modernos e os modernos que vêm na sequência, mas principalmente os pré-modernos, para usar na redação. Inclusive o contexto histórico do pré-modernismo, vou comentar sobre as datas já, muito brevemente, ele inteiro pode ser usado nas redações, claro, de acordo com os eixos temáticos, né, de cada tema ou do tema que vai cair no dia do Enem. Veja quanta coisa aconteceu no período pré-moderno. A gente tem a Guerra de Canudos, de 1896, a gente tem a Guerra Civil no Ceará, em 1922, que já é ali o fim do pré-modernismo e o início do modernismo. A gente tem a Revolta do Contestado, vale muito a pena conhecer mais a fundo essa Revolta do Contestado, tanto para poder usar os elementos delas na redação, assim como a Guerra de Canudos também, mas porque cai bastante na prova de história. A gente tem a Revolta da Vacina, em 1904. Se for cair algum tema ligado à área de saúde, principalmente se a gente for imaginar por causa do período que a gente vive, vale a pena conhecer a Revolta da Vacina, conhecer Oswaldo Cruz. Eu vou falar um pouquinho mais dele na próxima aula também, mas é coisa muito breve. Quem vai esmiuçar essas revoltas e essas guerras todas é o seu professor de História. Temos a Revolta da Chibata, em 1910, lá no Rio de Janeiro, greve dos operários que vai figurar e vai resultar naquela obra da Tarsila do Amaral, Os Operários, é claro, e o fim da política do café com leite, que é aquele revezamento entre Minas e São Paulo. Vale a pena esmiuçar com muito detalhe cada uma dessas revoltas, cada uma dessas guerras, porque, igual eu falei, você pode usar na redação e, claro, pode usar também para fazer as questões da prova de História. Então, peça ao seu professor de História, procure as aulas dele, ele vai dizer muito a respeito de tudo isso e todo esse cenário turbulento que vai compor o imaginário aí dos autores e também dos indivíduos que viveram nesse período pré-moderno brasileiro. Sobre o pré-modernismo em si, a gente tem nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do XX a instauração de um mundo tumultuado em um contexto prepassado por inúmeras guerras, revoltas, revoluções
e causaram toda a crise política, social, enfim, financeira, econômica, inclusive crise no sistema de saúde brasileiro lá nesse período. Então a gente tem a sensação de que a história sempre se repete na verdade. Quem vai marcar o início desse período, se é possível delimitar o início para o pré-modernismo, porque ele é uma convergência, como eu disse anteriormente, das 4 escolas literárias, simbolismo, parnasianismo, realismo e naturalismo, é o livro Os Sertões do Euclides da Cunha. Essa obra está muito mais para um relato jornalístico, documentário, do que para a literatura em si. Mas ela oscila um pouco para o lado literário também. O Euclides da Cunha ele presenciou a Guerra de Canudos pessoalmente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e sobre essa obra na próxima aula, quando a gente for ver as características dos autores pré-modernos, tá? Quais são os valores, de maneira muito geral, desses autores que vão surgir nesse período pré-moderno, nesse período histórico pré-moderno? Primeiro é tentar redescobrir o Brasil, identificar por que tem tanta miséria, por que tem tanta pobreza, quem são esses personagens, quem são esses indesejáveis sociais que estão compondo a base social do Brasil. E outra coisa importante também é tentar reinterpretar sem aquele viés romântico da história brasileira, do passado brasileiro. É tentar, de certa forma, recriar o passado do Brasil, se é que é possível dizer isso, mas de reavaliar, na verdade, a nossa história. E isso no modernismo, que inicia em 1922, isso vai acontecer de maneira muito mais violenta, reavaliar esse passado histórico brasileiro para tirar aquele viés romantizado, idealizado e, de fato, entender quais são as origens dos problemas que a gente vive, inclusive até hoje no Brasil. Porque o Brasil é um país tão desigual. O que aconteceu na sua formação, na sua essência, que gerou tantos problemas sociais e econômicos que nós vivemos, inclusive, até hoje. Então esses são os valores dos autores aí, de alguma forma, pré-modernos. Ainda que, acidentalmente, é isso que eles fizeram, tá? Na próxima aula a gente fala mais específico sobre isso. É claro, uma obra muito importante para você poder conhecer mais sobre a Guerra de Canudos, recomendo bastante, é o filme brasileiro, é claro, Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, publicado em 1997. Ele vai fazer um retrato, é um filme bem longo, ele vai fazer um retrato muito bem construído, um paralelo muito grande de toda a Guerra de Canudos, que foi um período assim, extremamente estranho e esdrúxulo na história brasileira. Um massacre que ocorreu ali, um crime contra a nacionalidade brasileira. Toda essa insurgência da própria Guerra de Canudos, como surgiu, como se iniciou o povoado de Canudos, que chegou a ter mais de 25 mil habitantes naquele período, o que era extremamente grande, se a gente comparar, por exemplo, com a sociedade e as capitais do Brasil nesse período, principalmente lá no Nordeste. Como esses indivíduos viviam, como tudo se desenrolou, quais foram os conflitos que Canudos teve com o exército, recomendo bastante esse filme. E é claro, se você assistiu a aula até aqui, gostou do contexto histórico pré-moderno e vai assistir a próxima aula, inclusive baixar o material que está na descrição do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!